O índice de Basileia é um índice que analisa quanto dinheiro o banco tem e verifica qual porcentagem é dele e qual porcentagem pertence a clientes. A ideia é que quanto maior o índice, mais confiável é o banco. Isto é importante quando você escolhe investir em CDB, por exemplo. Este índice mede a saúde financeira de uma instituição bancária. O nome Basileia é em homenagem à terceira maior cidade da Suíça, desenvolvido no final dos anos 80. O Brasil passou a aderir às regras do comitê que rege esse cálculo em 1994. Por exemplo, digamos que um banco empresta R$100 mil a alguém. Se o índice de Basileia desse banco é de 40%, então significa que dentro desses R$100 mil emprestados, R$40 mil são do banco e dos acionistas e R$60 mil são de depósitos à vista ou a prazo presentes nas contas dos clientes da instituição. Isso reflete a investidores que quanto maior é o índice de Basileia, maior é a segurança do banco caso sofra inadimplência severa em seus contratos, pois terá reservas próprias e imediatas para cobrir o prejuízo. Portanto, busque sempre bancos ou instituições com alto índice de Basileia. Caso ache interessante conferir o índice de Basileia das instituições com quem tem relacionamento, acesse os endereços eletrônicos do Banco Central. Vale ressaltar que o índice é recalculado a cada 3 meses com o objetivo de dar mais precisão para os clientes e demais interessados. O rating é uma nota que as agências de classificação de risco de crédito atribuem a um emissor, pode ser um país, empresa ou banco, de acordo com sua capacidade de honrar uma dívida. Serve para que investidores saibam o nível de risco dos títulos de dívida que estão adquirindo. O objetivo das agências de rating é avaliar o risco de determinados produtos financeiros, tanto de empresas, bancos e governos. Ao qualificar o emissor, elas atribuem notas e classificam segundo o grau de risco de não honrarem suas dívidas no prazo contratado. Essas agências operam mediante remuneração, sendo contratadas por empresas e estados que desejam ser classificados. Cada agência de classificação de risco possui uma denominação de risco própria. Quanto maior for a probabilidade de não pagamento do avaliado, pior será a sua nota ou classificação. Geralmente, utiliza-se a escala A, B, C, D. Atualmente, as 3 principais agências de rating são a Standard & Poor's, S&P, a Fitch Ratings e a Moody's. Na escala da Standard & Poor's e da Fitch, a melhor classificação é AAA e a pior é D. Já na escala da Moody's, a melhor classificação é AAA e a pior é C. Para realizar a classificação de risco, as agências de rating recorrem à análise de elementos quantitativos, como análise de balanço patrimonial, ativo, passivo, fluxo de caixa e projeções estatísticas, e recorrem à análise de elementos qualitativos, como ambiente externo, setor da empresa, legislação, questões jurídicas e percepções sobre o emissor e seus processos. As agências de rating classificam os investimentos em 2 grandes grupos: os que possuem grau especulativo e os que possuem grau de investimento. Antes de aplicar seu recurso em um certificado de depósito, letra de crédito, banco, cooperativa ou empresa específica, dê uma boa conferida na classificação que essas agências deram ao ativo ou instituição e consulte essa aula para acessar a tabela de classificação. Outra coisa muito importante: sempre tome o dobro de cuidado quando se deparar com algum investimento que não tem classificação de risco avaliada por essas agências sérias. Pesquise mais sobre o emissor do investimento e sua capacidade de pagar dívidas. O benchmark é um fator de referência seguido por gestores e administradores de fundos de investimentos. Em outras palavras, é um indicador usado para medir o desempenho de uma aplicação. A palavra vem do inglês e significa marca de referência. Esse indicador é uma taxa que representa a rentabilidade média do segmento em que você está investindo, como se fosse um parâmetro do que é uma boa rentabilidade. Para cada segmento ou tipo de investimento, existe um benchmark de referência. Por exemplo, um benchmark para renda fixa é a taxa CDI e um benchmark para renda variável é o Ibovespa. No mercado financeiro brasileiro, os benchmarks mais utilizados são CDI, taxa Selic, Ibovespa, indicadores de inflação e taxa de câmbio. O termo benchmark também pode se referir a uma empresa que serve de exemplo para outras, que já é muito boa no que faz, por exemplo, a Coca-Cola. Então,
A Coca-Cola é benchmark em seu segmento. É preciso saber onde a palavra está expressa. Dependendo do assunto, se for comercial ou financeiro, ela tem destaque. Benchmarking é a prática de observar o trabalho de outras empresas, como uma análise comparativa dos seus concorrentes. Por exemplo, quando a Adidas analisa o trabalho da Nike, ela está fazendo um benchmarking sobre o seu segmento e vendo o que os concorrentes estão fazendo. No exemplo da Coca-Cola acima, quando a Pepsi analisa o seu trabalho, ela está fazendo um benchmarking,